Nós vamos hoje finalizar o primeiro capítulo das exposições de 2 Timóteo. Então, convido você a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Eu, particularmente, não acredito em coincidência. Eu acho que todas as coisas, tenho certeza, todas as coisas estão dentro do propósito de Deus. E é a nossa terceira semana expondo essa carta e não podia ser mais propício, porque é a parte menor do capítulo, quando a gente precisa realmente reservar um tempo para a ceia do Senhor. Mas a minha oração nessa manhã é que nesses 4 versículos a gente consiga também retirar boas lições para a nossa vida. Vamos fazer a leitura 2 Timóteo 1, 15 a 18. Que na minha Bíblia tem o seguinte subtítulo: a situação do apóstolo preso e o procedimento de alguns de seus colaboradores. E ele diz: estais ciente de que todos os da Ásia me abandonaram, dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. Conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes melhor do que eu quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Que o Senhor nos encaminhe nessa exposição e que a gente consiga realmente extrair aquilo que de mais precioso a gente pode ter no coração a partir dessas palavras. Meus irmãos, é fato que a gente vem numa trajetória em que Paulo está falando de dificuldades. E há quem diga que é justamente nas dificuldades que a gente conhece quem são os nossos amigos. E é um pouco disso que a gente consegue perceber nesse trecho da carta. É nas dificuldades que a gente sabe quem está com a gente, quem não está. Quem tem mais resistência a essas dificuldades e quem sai de cena na primeira. É a partir das dificuldades que a gente sabe até que ponto a gente é crente ou não. É a partir das dificuldades que a gente sabe se a nossa confiança está realmente depositada em Deus e ela segue inabalável ou se ela é frágil como o vento que bate e rapidamente a gente nem percebe que ele veio. E quando Paulo fala a Timóteo nessa parte, ele está mostrando a ele a necessidade da fidelidade. Então, apesar de termos um subtítulo, a situação do apóstolo preso e o procedimento de alguns de seus colaboradores, ou seja, um resumo do que ele vai falar, mas eu resumiria isso aqui, esses 4 versículos, em um incentivo à fidelidade. E como é que eu posso incentivar alguém a ser fiel? Primeiro, apresentando a ele o que não é fidelidade. Em segundo, mostrando como ele deve agir para ser considerado fiel. E como ele deve agir para que essa fidelidade não simplesmente seja para o louvor dele, que na realidade não é para isso, mas para que essa fidelidade seja para o louvor da glória de Deus. Então, no versículo 15, ele começa falando: estais ciente. Timóteo sabia perfeitamente do que estava acontecendo na vida de Paulo. Porém, aqui ele reforça. Uma coisa é eu saber o que está acontecendo na sua vida. Outra coisa, totalmente diferente, é eu saber que impactos isso tem causado em você. Eu posso saber que alguém tem padecido necessidades. E dizer, aquela pessoa precisa de comida, aquela pessoa precisa de um certo recurso financeiro para pagar algumas contas. Mas será que é só isso que ela precisa? Qual é o impacto da necessidade financeira, da necessidade de alimentos na vida dela? Na confiança dela em Deus?
Às vezes eu posso saber que uma pessoa está tendo uma crise conjugal. Mas o que é que isso reflete nas demais questões? Será que a criação dos filhos vai ser afetada porque pais estão se separando? Certamente. E a sua fé em Cristo? Como vai ser relacionada num momento tão difícil? Será que ainda dá para juntar os cacos e dizer, dá para seguir em frente mais um pouquinho? Deus vai ajudar a gente. Será que ainda existe espaço para isso? São muitas as questões. A gente não sabe exatamente o que se passa no coração do outro. E ainda bem, porque senão a gente mudaria de tratamento dependendo de como a gente visse o coração do outro. E o importante é que a gente seja fiel, independente das circunstâncias que o outro passa. Que a gente sempre esteja disponível a estar tratando com as outras pessoas. Paulo estava sempre disponível a tratar com os outros e a ensinar a palavra de Deus, independente das suas algemas, independente das suas perseguições, independente das suas necessidades. E aqui a gente vai falar de um homem que tratou de atender às necessidades de Paulo. E não eram poucas. Mas ele precisava passar isso adiante. Não ia adiantar tanto. Adiantaria, mas não tanto se somente Paulo fosse fiel. E os seus companheiros de batalha? E os seus fiéis colaboradores? Que não eram simplesmente colaboradores dele, mas de Deus. Eles precisavam também demonstrar fidelidade, eles precisavam estar firmes quando todas aquelas questões que estavam na vida de Paulo também se aproximassem da vida deles. Às vezes a gente olha para um determinado líder espiritual e a gente fica pensando, que coisa bonita o testemunho dele, ele se doa para o Evangelho, ele não pensa nas circunstâncias, ele não pensa nas consequências que a sua vida vai ter, as dificuldades que ele vai passar. Mas achar bonito não significa lá muita coisa. Será que a gente também faria a mesma coisa? Essa é a pergunta que deve ficar. Se eu estivesse no lugar dele, será que a minha confiança em Deus e a minha certeza de que lá na frente, se ele me chamou, ele iria suprir todas as minhas necessidades, seria tão forte que eu resistiria? Ou será que a minha confiança é só até a página 3 e depois de alguns apertos eu diria, Senhor, não dá mais? Então, como incentivo à fidelidade, Paulo lembra a Timóteo alguns notáveis exemplos de deslealdade e também de lealdade nesses 4 versículos. E é muito difícil você falar de alguém que foi desleal para com você, sem que você não tenha o ímpeto, o estímulo, a vontade realmente visceral de falar mal dela. Isso é do homem. Você não vai dizer, que pessoa maravilhosa, foi desleal comigo. Não, isso não combina uma coisa com a outra. O que está dentro do nosso coração, o que pulsa nas nossas veias, muitas vezes é um rancor muito grande, uma mágoa muito grande por quem foi desleal para conosco. E olhando para a história de Paulo e até chegar aqui com tantas dificuldades, a igreja de Corinto dando trabalho, a igreja de Éfeso não querendo reconhecer Timóteo, ele mesmo tinha sido questionado inúmeras vezes sobre o seu apostolado. Tem alguns momentos em que ele de fato poderia ter falado um monte de muitas pessoas. Ele poderia ter sido extremamente grosseiro nas palavras, citando determinados nomes. Ele poderia ter tido vamos dizer assim, a falta de visão cristã e falar como um ímpio a respeito daqueles que foram verdadeiros ímpios com ele. Mas ele não se deixou levar por isso. Pelo contrário, ele pegou aquele exemplo e transformou em algo didático para Timóteo. Timóteo, você vai passar por isso. Eu passei. Mas veja como você deve lidar com essas questões. Veja como é que você deve pensar a respeito disso. Veja como você deve falar sobre essas pessoas. Porque uma coisa é alguém ser desleal para conosco, outra é nós devolvermos deslealdade. E a Bíblia fala que nós devemos pagar o mal com o bem. Alguém foi desleal para com você, continue sendo leal. Não por conta dele, por conta de Cristo. Você não está fazendo isso para agradar aquela pessoa, para ser
mais considerado por outras pessoas, mas para que Cristo veja que você continua trilhando o caminho que Ele propôs para a sua vida. E que as outras circunstâncias não vão fazer você falhar com Ele. A gente falha e falha muito com as pessoas. E, certamente, quando falhamos com as pessoas, falhamos com Deus. Mas importa que nós voltemos para a palavra. Voltemos para os exemplos que nós temos de grandes homens da fé. E percebamos que não é necessário que a gente siga determinados caminhos. Porque eles mostraram que é sim possível, quando nós estamos firmados na palavra e firmados em Deus, de termos um comportamento diferente. A gente vê muito ainda, e principalmente na nossa sociedade, olho por olho, o dente por dente, você me bate na face, eu te bato de volta, quando nós deveríamos, de fato, oferecer a outra face. E aqui eu vejo nessa questão de Paulo, um pouco disso, com toda a dificuldade que a nossa carne tem, limitada, mas de dizer, tudo bem, eles me abandonaram, mas muitos outros restaram. A esses outros eu vou continuar ensinando para que eles não façam o mesmo. E para quando chegar a vez deles, eles tenham discipulado vários para que continuem segurando as cordas juntos com eles. Então, quando Paulo fala, todos os da província da Ásia me abandonaram, todos os da Ásia me abandonaram. É óbvio que não foram todos. Cada individual membro da igreja de Éfeso, não. Não quer dizer que todos e cada um tinha abandonado o apóstolo. Ele usa, como em várias das suas cartas e vários dos seus escritos, ele usa uma hipérbole, um exagero, para que ele possa mostrar a quantidade considerável de pessoas que o havia abandonado. Então, é mais ou menos como alguém que diz, olha, está todo mundo comentando sobre determinada coisa. Foram 2 ou 3, mas está todo mundo. Que é para você enfatizar a necessidade de dar importância para aquilo ali. Então, você diz, olha, está todo mundo falando. Está todo mundo pensando a respeito. Então ele diz, olha, todo mundo me abandonou. Mas esse exagero tem sentido porque, de fato, foi uma quantidade considerável de pessoas que tinham trabalhado junto com ele, que tinham sido úteis, mas que agora estavam apartadas dele. E não simplesmente pelas cadeias. Porque é muito fácil você dizer, faz tempo que eu não falo com Paulo. Paulo está preso. Mas eu quero saber, e se ele não estivesse? Você continuaria com ele? E se ele for solto hoje? Você vai lá recebê-lo na porta da prisão? Esse é o ponto. Então, é provável que os cristãos na Ásia tenham cortado relações com Paulo porque eles souberam que Paulo foi preso. E aí uma palavra que está em todo o capítulo 1. Eles se envergonharam das suas algemas. Os da Ásia se afastaram de Paulo porque se envergonharam das suas algemas. Mas Paulo não era um líder tão importante, agora ele é um preso. Preso religioso, mas preso. E isso tem uma força muito grande. É tanto que, semana passada eu citei, quando um líder espiritual é preso, os seus assistentes, aqueles que estão andando junto com ele, naturalmente e consequentemente recebem também a vergonha da prisão. Os de Paulo, que está preso, não tem nada a ver com o caráter de Paulo. Mas também não tem nada a ver com o nosso caráter, e sempre somos citados como os cristãos, como os evangélicos. Você vê quando alguma coisa acontece e algum de nós é preso, eles citam logo que nós somos cristãos. Foi preso determinado cidadão, tantos anos, pastor evangélico. Tem que citar, que é para a vergonha ser maior. Aí vamos procurar qual é a igreja dele, quais são as pessoas que estão com ele. Elas naturalmente vão receber a mesma vergonha daquela prisão, porque são as pessoas que fazem parte da igreja tal, do pastor tal, que está preso. E assim aconteceu com aquele povo. Só que a reação deles foi,
vamos nos afastar. Paulo está preso, não há nada mais para fazer, vamos ficar longe dele, para que isso não recaia também sobre nós. E poderia acontecer isso. Então, há uma questão, a razão provável para que eles tenham abandonado Paulo é que eles temiam pela própria segurança. O governo de Roma estava atrás de todos aqueles que estavam propagando a fé. Então, se você fosse um ministro do evangelho, ou se você estivesse andando junto com provavelmente você seria um preso em Roma. Todos aqueles que estivessem ligados à fé cristã estavam sendo procurados. Não faz parte da época de Paulo, mas a gente lembra muito daqueles filmes de faroeste, onde nos postes eram colados os avisos, procurado. Era mais ou menos isso que acontecia, só que era no boca a boca. Eu sei que fulano é cristão, eu vou denunciar para o governo de Roma, porque se eu ficar omisso, quem responde sou eu. Então, se eu sei que existe um cristão, se eu sei que existe alguém pregando o evangelho, pregando essa palavra e convertendo outras pessoas, eu preciso agir, porque é assim que o governo está pedindo, é assim que ele está agindo. Então, eu vou ser um com ele para não ser contra ele. Tem alguma coisa muito parecida com o que a gente vive. Se eu não sou a favor de você, eu sou contra você. É a forma mais fácil de você tentar convencer alguém a mudar de opinião. Ah, eu não quero ser contra ninguém, eu quero ser amigo de todo mundo. Entenda, ser amigo de todo mundo, e aí eu não estou falando só pessoas, eu estou falando ser amigo do mundo, é ser inimigo de Deus. Se você tenta não contrariar a opinião de outras pessoas com o discurso do evangelho, certamente você estará contrariando Deus, que te ordenou pregar esse evangelho. E isso não vai ser nada produtivo para a sua vida. É preferível que a gente perca amigos, que não eram tão amigos assim, mas fique do lado daquele que é nosso amigo todo o tempo. Então, os que mais mostraram infidelidade ao apóstolo Paulo vão ser citados nominalmente. Daqui a pouco eu vou fazer uma observação sobre isso. Porque a igreja ainda continua muito melindrosa com nomes. Mas esse é um ponto que deve ser citado nesse texto. Então, Fígelo e Hermógenes, nomes tão difíceis e que de fato a gente não escuta em local algum do Novo Testamento ou do Antigo. Essas pessoas não são mencionadas em nenhum outro lugar, apenas nesse texto. E o fato de Paulo tê-los mencionado aqui é provavelmente uma indicação de que ele havia contado com essas pessoas. São pessoas próximas que eu conheço pelo nome. São pessoas que estavam do meu lado, pessoas que contribuíram para aquilo que eu estava fazendo em prol do evangelho. E aparentemente Timóteo sabia quem eram essas pessoas e o que elas haviam feito. Quando a gente vê aqui, ele diz, dentre eles, eu cito Fígelo e Hermógenes. Dentre os que você conhece, Timóteo, eu estou escrevendo essa carta para você. Nunca esqueça que aqui nós temos alguém escrevendo para outra pessoa. Então, é alguém comunicando a outra pessoa o seu desejo, ou aquilo que está no seu coração. Então, Paulo diz, Timóteo, você está recebendo essa carta. Você já sabe o que está acontecendo. Você sabe que eu fui abandonado por muitos da Ásia. E dentre eles, eu quero citar aqui dois que você conhece. Fígelo e Hermógenes. Lembre deles. Mas aqui não se declara, nem se sugere que essas pessoas abandonaram Cristo. Não está dizendo aqui que elas se desviaram. Está dizendo que elas abandonaram Paulo. E nem está dizendo que elas saíram da igreja. Está dizendo que elas abandonaram Paulo. Ainda assim, abandonar Paulo nessa hora de prisão configurava certamente um ato de infidelidade e covardia. É muito fácil você apoiar alguém que está no topo. É muito fácil você apoiar alguém que está sendo beneficiado por toda a sociedade. Por exemplo, hoje é muito fácil você apoiar alguém que aparece no programa de televisão da Rede Globo, com a teologia do coach. A solução está dentro de você.
Quem não quer escutar isso? Faz 10 anos que eu procuro uma solução para muita coisa na minha vida e agora ele está dizendo que a solução está dentro de mim. Que coisa boa. Vou procurar para resolver. As pessoas dizerem, você tem todo o valor, você é muito especial. Não há ninguém nesse mundo que tenha o valor que você tem. Isso é ótimo. Isso mexe com a autoestima de qualquer pessoa. Só que não é exatamente isso, ou não é somente isso que a Bíblia fala. Mas apoiar aqueles que estão sob as luzes, os holofotes, é muito bom, porque você certamente vai pegar uma beirinha dessas luzes. Mas aquele que está agindo necessariamente nos locais onde há escuridão, aquele que está pregando aos perdidos, aquele que está gastando sua vida para que muitos creiam na mensagem do Evangelho, que ele creu e ele foi transformado por aquilo. Aí é mais complicado, porque implica em determinadas situações, nem sempre agradáveis. Mas a gente foi chamado para viver dessa maneira. Então, ainda assim, mesmo que eles não tenham se desviado, mesmo que eles não tenham saído da igreja, ainda assim foi um ato de infidelidade e foi um ato de covardia. Você está preso, eu estou fora. O governo veio atrás de você, olha, não conta comigo. Eu não quero ficar enrascado também. Eu não quero trazer problemas para a minha família. E aqui eu faço uma observação. Há muitos que dizem que nós não devemos citar nomes por uma questão de ética. Eu já escutei isso inúmeras vezes. Isso já me incomodou também inúmeras vezes. Olha, eu não vou citar nomes por uma questão de ética. Aquelas pessoas que foram desleais pensaram em ética? Aquelas pessoas não foram éticas conosco e agora eu não vou citar nomes por uma questão de ética. É estranho. Outros podem ser enganados, feridos e receberem deslealdade dessas mesmas pessoas. Então, de modo algum, eu vou considerar a atitude de Paulo como antiética, por citar Fígelo e Hermógenes. E depois ele vai citar vários outros. Pelo contrário, a falta de ética, de firmeza, de fidelidade partiu deles. No momento que Paulo mais precisava, o que eles fizeram? Correram. Se desassociaram daquele que talvez, pelas algemas, trouxesse determinada vergonha, mas que pelo histórico de vida, trazia alegria. Quem era Paulo? Antes de Cristo. Quem é Paulo depois de Cristo? Olha para o testemunho desse homem e vê. Está associado a alguém desse calibre? É ótimo. Você aprende com ele todos os dias. Você escuta da palavra de Deus de uma maneira fiel. E aquilo vai alimentando a sua fé. Agora, é muito simples você olhar para aquele que está algemado e dizer, não dá mais para estar com ele. Se ele tivesse sentado num trono, talvez fosse muito fácil. Se ele estivesse num templo muito bem ornamentado, talvez fosse muito fácil. Mas ele está preso. E aí é quando a gente mais precisa mostrar a firmeza desse evangelho. É quando as coisas aparentemente não estão indo bem. Mas a gente sabe que se tudo está no controle de Deus, até aquela prisão vai ser muito útil para a propagação do evangelho. Então, quando males e danos são causados ao Evangelho e ao povo de Deus, os nomes dos malfeitores podem e devem ser mencionados. Eu estou dizendo que isso seja feito no púlpito, não desabafo de púlpito, mas eu digo que entre a comunidade pode e deve ser mencionado. Para quê? Para que a gente minimize o número de pessoas que vão pelo caminho do engano. Para que a gente minimize o número de pessoas que vão ser feridas por essas que tão rapidamente deixaram o caminho proposto pelo Senhor, por conta das algemas de um apóstolo. Então Paulo cita por mais de uma vez aqueles que entristeceram ele e que lhe causaram males. Veja que aqui ele cita, mas ele não fala mal. Ele cita, mas ele não diz, fujam desses homens. Ele apenas diz, eu fui abandonado por eles. Isso basta.
para saber o caráter dessas pessoas, isso basta para saber a falta de firmeza dessas pessoas, e isso basta para que a gente saiba que eles foram totalmente desleais. E aí, sinceramente, escutar da boca de uma pessoa como Fígelo e de uma pessoa como Hermógenes, eu amo o Senhor, eu estou disponível para a obra do Senhor, logo em seguida a gente pode pronunciar em alto e bom som, mentira. Você não está disponível a coisa nenhuma. Cadê você quando Paulo foi preso? Você ficou fazendo a obra junto com Timóteo? Não. Você ama o Senhor, mas você não ama o encarcerado, prisioneiro do Senhor, que está lá. Você diz que ama o Senhor, mas você não ama a palavra do Senhor, porque ele foi preso pela palavra do Senhor, por estar pregando essa palavra. Se você ama o Senhor, você tem que ir até as últimas consequências. Não está preparado para isso? Então, engula suas palavras. Não fale mentiras. Não seja falso. Não seja desleal. Só fale aquilo que realmente você tem condição de segurar até o fim, para que a palavra de Deus não seja envergonhada. E para que o Evangelho continue a ser propagado, apesar de todas as dificuldades. E aí nós temos os 3 últimos versículos, e eu vou comentá-los todos de uma vez. Quando tem, conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Por isso que eu fiz questão de dizer, os da Ásia se envergonharam das algemas de Paulo. E ele diz que Onesíforo e a sua casa não se envergonharam de maneira alguma das suas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor, e tu sabes melhor do que eu quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Então, em contraste com a deserção da maioria, Onesíforo, que significa portador de proveito, tinha vivido à altura do seu nome. Ele realmente era portador de muitas coisas boas, não somente para Paulo, mas para aqueles que estavam na sua comunidade. E ele atendeu às necessidades de Paulo na prisão. A gente também já citou semana passada a respeito de como é, de fato, vergonhoso você ir até um presídio para visitar, mesmo que seja um parente seu. Você vai porque você ama aquela pessoa. Você vai porque você não vai abandonar aquela pessoa. Você não pode fazer como esses da Ásia fizeram. Mas você passa por inúmeros constrangimentos nos momentos que você está adentrando aquele espaço. Mas você passa por esses constrangimentos em amor àquela pessoa, para cuidar daquela pessoa, para ver aquela pessoa, para saber como as coisas estão, para continuar dando força para que ela resista e, finalmente, quando ela sair, ela não seja como os demais, mas que a sua mente continue dizendo, quando eu sair, tudo será diferente. Porque também é muito fácil, uma vez que você entra, se acostumar com o ambiente. E se perder, de fato. Mesmo que você tenha sido preso injustamente. Mas o ambiente e a ocasião não são as favoráveis para que você continue pensando corretamente a respeito da sua vida. Então, quando chegou a Roma, Onesíforo tinha pelo menos 3 opções. O comentarista William MacDonald aponta essas 3 opções. Uma vez que ele sai em direção ao local da prisão de Paulo, ele poderia primeiramente evitar contato com cristãos. Dizer, eu sei que em Roma os cristãos estão sendo perseguidos. Eu sei que em Roma quem propaga a fé cristã está sendo preso. Paulo está preso. Então, para que eu não seja preso, eu vou evitar contato com os cristãos. Eu sei que em determinado local lá da cidade tem vários cristãos se reunindo. Eu não vou lá. Eu sei que perto de determinada localidade tem uma casa de cristãos. Eu também não vou lá. Apesar de saber que se eu chegar em qualquer uma das casas de cristãos, talvez eles até me conheçam e possam me dar algum tipo de auxílio, eu não vou. Eu vou evitar contato com os cristãos. Mas não foi isso que ele fez. Uma segunda opção que ele tinha era encontrar com os cristãos secretamente. Dizer, olha, eu estou aqui para ajudar Paulo, eu preciso da ajuda de vocês, eu preciso saber onde é que Paulo está. Eu não sei. Mas
a gente tem que se encontrar em secreto. Ninguém pode saber que eu estou aqui. Mas Onesíforo não foi o agente secreto. Ele escolheu a terceira opção, que era se expor ao perigo, ao visitar com muita ousadia Paulo na prisão. E veja que ele simplesmente percorreu as prisões de Roma até encontrar com Paulo. Ele não sabia onde Paulo estava, mas ele foi até encontrá-lo. Imagina ele chegando numa prisão e perguntando: aquele senhor, Paulo, ele está preso aqui? Acho que os guardas perguntariam: o que é que você quer com ele? Você é associado a ele? Você é da família dele? Você é da igreja dele? Olha o risco que ele corria. Mas ele não descansou até encontrar com o apóstolo. Por quê? Porque ele não se envergonhava das algemas do apóstolo. Ele não se envergonhava por estar associado a um apóstolo algemado e diligentemente ele investigou as prisões até encontrar. E essa atitude revela o coração solícito daquele irmão e nos deixa também uma lição na obra de Deus, mais que alguns outros fatores também importantes. Nós precisamos da solicitude dos irmãos, ou seja, da disponibilidade em fazer acontecer o que Deus nos ordena. E aí isso não pode ser da boca para fora, tem que agir. Onesíforo vai até Roma e alguém diz: vá em paz, eu vou ficar orando por você. Às vezes, o eu vou ficar orando por você não é suficiente, você tem que ir junto, você tem que ajudar, você tem que colocar a mão na massa, porque as coisas precisam ser feitas, porque Deus assim ordenou. Lembra uma coisa bem simples do nosso dia a dia, mas que a palavra fala. Alguém bate na tua porta com muita fome, você diz: vá em paz, eu vou orar por você. Outra pessoa vai lhe dar comida, você tem. Não é assim que a gente deve agir. Eu tenho pouca coisa, mas o que eu tiver, eu vou lhe dar. E vou continuar orando por você, para que outra pessoa possa lhe dar mais. Essa é a atitude. Mas eu preciso ter disponibilidade no meu coração. Eu preciso ser solícito. Eu preciso realmente me apresentar. Tem hora que o soldado vai ficar na caserna, mas vai ter uma hora que ele vai ter que ir para a batalha. Nós precisamos estar na batalha. Não dá para ficar na guarda o tempo todo. Temos que realmente trabalhar, nos arriscar, se for necessário. E aqui nesse caso ele se arriscou. Um pregador britânico que faleceu em Westminster, autor de Paixão pelas Almas e A Escola do Calvário, John Henry Jowett, comentou acerca do caráter de Onesíforo. Eu achei maravilhoso o que ele escreveu acerca desse personagem que aparece poucas vezes e é citado aqui no texto da carta de Paulo a Timóteo. Ele diz: é um belo aspecto do caráter de Onesíforo narrado na frase de Paulo: ele nunca se envergonhou das minhas algemas. As algemas de um homem reduzem o seu círculo de amizade. De fato. Você conhece uma pessoa e aquela pessoa é cheia de amigos. Por determinada circunstância, aquela pessoa é presa aos amigos. Não fica quase ninguém. Não precisa nem ser preso. Basta uma pequena rachadura na reputação. Um bocado de gente já corre. E ele diz: as algemas da pobreza mantêm as pessoas distantes. Aqui a gente está falando de um líder espiritual. E como eu citei anteriormente, hoje é uma realidade muito triste. Eu sei que não representa toda a realidade do evangelicalismo brasileiro, mas uma parte muito significativa daquilo que é mostrado. Infelizmente, a gente é confundido com todo tipo de gente que diz que é crente e que nem sempre é. A gente é colocado no meio de um bolo de igrejas evangélicas que nem sempre são genuinamente evangélicas.
Mas quando alguém olha na televisão e diz assim, você é daquela igreja? Fulano é parecido com você? Você crê na mesma coisa que ele? Ele diz, não tem nada a ver, mas é relacionado. E o que é mais fácil? É estar perto daqueles que são relacionados com líderes ricos, de igrejas lotadas, mega igrejas, ou estar com aqueles de pequenas congregações, que às vezes não têm dinheiro nem para uma reforma altamente necessária, porque senão tudo vai começar a ruir. É participar de uma igreja que ninguém precisa de cesta básica, porque todo mundo é rico, e você precisa comprar o quarteirão vizinho só para os carros dos crentes? Ou participar de uma igreja que, com muita dificuldade, tira do seu pouco para dar um pouco àqueles que estão com fome? As algemas da pobreza mantêm as pessoas distantes. Ninguém quer estar perto de gente pobre, porque acha que também vai ser considerado pobre. E tem muito pobre querendo ficar perto do rico para ver se, pelo menos por osmose, pega alguma coisa. Não pega. O pobre tem que ser muito contente com aquilo que Deus lhe deu. Essa semana, conversando com algumas pessoas, e elas dizendo, está tudo tão difícil, está tudo tão caro, está tudo tão, e todo mundo, muita reclamação. Eu disse, mas a gente está vivo. Você comeu hoje. Você está vestido. Você está indo para um supermercado. Você está indo para uma consulta médica. Então, está tudo bem. Mas eu não tenho isso, eu não tenho. Eu fico pensando que há 20, 25 anos, a gente se contentava em ter um bolinho de ficha para ligar para alguém. E quando a ligação era interurbana, a gente ficava quase que desesperado, o coração saindo pela boca porque a ficha caía rápido. Mas a gente se comunicava com todo mundo da família, morando aqui ou fora. Depois a gente usava aqueles cartõezinhos, comprava ali ainda na época da Telpa, e a gente usava aquele cartão feliz da vida, e ele começava 40, 39, 38 unidades, e eu nunca vi um negócio correr tão rápido. É mais rápido que taxímetro. É mais rápido do que aquele relógio do imposto, o impostômetro, que a gente paga direto. Por que a gente hoje não pode viver sem um iPhone? Por que hoje a gente não pode viver sem um Smart TV? Por que hoje a gente não pode viver sem um carro do ano? Pode. E na realidade deve. Porque determinadas coisas podem nos tirar o foco daquilo que é essencial. Eu tenho, e quanto mais eu tenho, mais eu quero, e aí eu paro de perceber o que eu realmente preciso. Por isso, a gente precisa ter, apesar de poucas pessoas do nosso lado, por conta das algemas da pobreza, mas a gente tem que ter dois crivos, dois critérios, para quando for adquirir alguma coisa. Eu preciso disso? Eu tenho condições para isso? Não adianta a gente comprar aquilo que não pode, para agradar quem a gente não conhece, e pagar com dinheiro que a gente não tem. E ele diz o seguinte: as algemas da pobreza mantêm as pessoas distantes, assim como as algemas da impopularidade. Hoje, principalmente, um pastor que tem posicionamentos firmes e fortes a respeito de determinadas verdades do Evangelho, ele se torna impopular em 2 tempos. Uma simples coisa, uma simples mudança numa liturgia, uma simples colocação que ele faz para que a igreja tenha uma visão mais ampla do que é o Evangelho, aqui pode causar inúmeros males para ele, porque ele vai se tornar impopular. Às vezes o pastor simplesmente diz assim: meus irmãos, é o seguinte, a prioridade do culto é a ministração da palavra. Então vamos deixar mais tempo para a palavra. Vamos aproveitar o momento da palavra para que a gente se alimente de Deus. Outras
questões a gente pode fazer em outros momentos, mas no culto solene, vamos dar prioridade à palavra? A gente não pode inchar a liturgia para que a palavra fique desse tamanho, porque senão a alimentação também vai ficar desse tamanho. E a gente já passou por muitas dessas coisas. Apesar de não conhecer o histórico mais antigo da igreja, mas eu falo pela minha experiência também, eu tenho certeza que o pastor Rony já passou por isso em determinadas situações. Você ser convidado para pregar, e o culto começa, um exemplo, 6 horas, dá 8h30 e você não tem perspectiva de quando é que você vai começar a pregar, e você começa a ficar em pânico, porque você diz, quanto tempo eu vou ter para pregar? E alguém cutuca você de lado e diz assim, tenha calma, é porque a programação é extensa. Mas ela não incluiu a palavra? Quando você fala isso, você é muito impopular. Ah, pastor, hoje é dia festivo, a gente não tem hora para sair, não. Precisa ter. As coisas devem ser feitas com decência e ordem. Horário para começar e horário para terminar. Com uma certa margem, mas tem que ter. A gente não vai ser totalmente fechado naquilo. Tem que começar de 6 e terminar de 8. Não, mas tem que ter uma certa limitação. Ah, pastor, então agora está querendo limitar o Espírito Santo. Deixa a liberdade acontecer. Não, isso não é liberdade, isso é desorganização. Deus é organizado. Muito organizado. E Ele gosta das coisas feitas com excelência. E para que um culto seja excelente aos olhos do Senhor, eu tenho certeza que Ele deseja que a sua palavra seja pregada e com fidelidade. Mesmo que impopular, mas deve ser pregada. Quando o homem tem boa reputação, ele desfruta também de muitos amigos. Mas quando ele começa a usar algemas, os amigos se apressam a se afastar. Eles não conseguem conceber aquela pessoa tão boa, tão digna, usando algemas. Mas os ministros da brisa matinal gostam de embrenhar-se nas sombras da noite. Eu achei essa parte do comentário dele primorosa. O que é o Evangelho para nós? No momento de um sol escaldante, é como a brisa matinal. Ele traz alívio ao cansado. Ele traz a resposta para aquele que está em conflito. Mas essa brisa matinal, ela também deve ser soprada nas sombras da noite. Aqueles que estão perdidos jazem na escuridão. E nós precisamos também, e principalmente, levar essa brisa àqueles que estão se perdendo nas sombras da noite. Eles têm prazer em servir onde há desesperança. Paulo não estava interessado em subir em púlpitos de marfim, de mogno, de ouro ou de prata. Ele estava interessado em gastar as solas dos seus pés falando do Evangelho, porque ele sabia, muito provavelmente ele tinha lido que quão formosos são nos montes os pés daqueles que falam, anunciam a palavra do Senhor. Então as solas dos seus pés deveriam ser gastas para a propagação do Evangelho. Onde há desesperança, onde há sofrimento, onde as pessoas estão perdidas porque não conhecem o Evangelho, onde a angústia pesa sobre a alma. Ele tinha prazer nisso. E Onesíforo entendeu o que o coração de Paulo transbordava e por isso nunca se envergonhou das suas algemas. As algemas realmente eram instigantes e deram velocidade aos pés de Onesíforo dentro de Roma e deram urgência ao seu ministério. Qual era o ministério de Onesíforo? A Bíblia não está falando que ele pregava, mas ele tinha um dom maravilhoso que a gente deve buscar, independente de já ter outros dons, mas era o dom de assistência, de misericórdia.
Ele estava ali simplesmente para assistir o apóstolo nas suas necessidades, simplesmente para demonstrar misericórdia por alguém que estava preso, impedido de fazer o que antes fazia e tão bem. Lembre, Paulo tinha sido preso antes, mas a prisão era domiciliar. Ele recebia todas as pessoas que queriam ir até a sua casa. E ele falava do evangelho a todas elas, mas agora não. Agora ele estava totalmente isolado, separado das outras pessoas. Mas aí, como agradecimento dessa demonstração de misericórdia, Paulo ora pedindo ao Senhor que trate com misericórdia a família de Onesíforo. O que eu recebi desse homem? Misericórdia. O que eu posso desejar para a vida dele? Misericórdia. Lembre do Sermão do Monte. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E ele pede que o Senhor Jesus Cristo, note que o versículo 18 fala 2 vezes em Senhor. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. Então ele pede ao Senhor Jesus Cristo que lhe conceda que ele ache misericórdia da parte do Senhor Deus no dia do juízo. Nós sabemos que quando chegarmos no dia do juízo perante o Senhor Deus, quem nos garante o fato de estarmos totalmente justificados das nossas faltas? O Senhor Jesus Cristo. Além disso, o ministério desse homem em favor do apóstolo foi tão somente o clímax do seu serviço. Timóteo sabia que aquele homem estava trabalhando incessantemente pelo evangelho há muito tempo. Ele diz: tu sabes melhor do que eu, você conhece, você convive com ele, você sabe melhor do que eu quantos serviços ele me prestou em Éfeso, o quanto ele foi útil. Então ele sabia muito bem quão valiosa assistência ele tinha prestado aos cristãos de Éfeso. Onesíforo tinha uma história de auxílio prestado em favor do evangelho naquela cidade. Talvez para nós ele não tenha tanta importância, porque ele não aparece muito na história da igreja, porque ele aparece pouquíssimo nos livros do Novo Testamento, porque talvez o seu nome não seja nem tão fácil da gente memorizar. Mas esses anônimos, que às vezes são citados e passa assim na nossa cabeça, eles são extremamente importantes. O trabalho dos bastidores, se ele não existir, não acontece o da frente das cortinas. Então era do conhecimento de outros o quanto aquele homem tinha trabalhado para que a obra dos Senhor se concretizasse e as condições necessárias para a atuação de pessoas como Paulo e Timóteo fossem garantidas. Por isso, a melhor retribuição, a maior retribuição que Paulo poderia dar eram as suas orações em favor dele e da sua casa, para que ele achasse misericórdia da parte de Deus no dia de julgamento. Interessante que hoje a gente faz alguma coisa de bom para alguém e a pessoa diz assim: eu vou te gratificar. Eu fico muito constrangido, incomodado com essas coisas. Mas a pessoa diz: não, eu preciso, você fez uma coisa boa para mim. Bom, nós temos que fazer coisas boas. Não porque nós somos bons, mas porque somos feitos bons quando estamos em Cristo. Ele, através de nós, faz coisas maravilhosas. Então, não é mérito nosso, e por isso nós não devemos ser gratificados. Mas é importante saber que se alguém lhe perguntar: o que é que eu posso fazer por você, já que você me fez algo tão bom, não tem outra coisa que você possa pedir e receber mais valioso do que orações. Não tem. Porque a oração em favor da sua vida, de misericórdia pela sua vida, é muito mais valiosa do que qualquer quantia monetária que possa chegar nas suas mãos. Deus lhe provê com paz. O dinheiro não compra paz. Deus lhe provê com mantimentos, também espirituais.
E o dinheiro não compra o alimento espiritual. Deus lhe provê com harmonia dentro da sua casa. E você pode ser rico quanto for. E na sua casa as panelas vão voar do mesmo jeito. Se não tiver a harmonia de Cristo lá dentro. Se não tiver o amor de Cristo lá dentro, no coração das pessoas. Então nós precisamos de oração. Oração pela nossa casa, oração para que Deus tenha misericórdia da nossa vida, oração para que Deus nos mantenha firmes nessa palavra e para que a gente dê testemunho vivo desta palavra. E aí eu finalizo esse capítulo 1 trazendo 3 questões rapidamente. 3 aplicações para que a gente vá para casa também lembrando daquilo que foi mostrado nessas 3 últimas semanas. Paulo, nesse capítulo 1, relembra a Timóteo os feitos do Senhor no passado. Ele vai falar primeiramente da fé da sua mãe e da sua avó. E depois ele vai lembrar ao jovem Timóteo da fé demonstrada por ele mesmo no passado. Tudo isso para que Timóteo se sentisse encorajado a perseverar na vocação que ele tinha. E ele diz, Timóteo, no versículo 6, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Ele disse, eu sei que você tem caminhado bem, porque eu sei que a fé que existe em você é a mesma que habitou na tua mãe e na tua avó, mas eu continuo te encorajando. Eu fico feliz pelo teu progresso, mas eu continuo te encorajando, porque eu sei que muitas e muitas provações você vai passar. E eu sei que você vai ser tentado a esmorecer com algumas delas, mas tenha coragem. Reavives o dom de Deus que há em ti. E meditar nos feitos do Senhor é algo encorajador para a nossa própria vida e também para a vida daqueles que nós amamos. As coisas estão difíceis, mas lembre, o Senhor nunca nos deixou. Ah, mas morreu 2 pessoas da minha família, mas o Senhor continua nos guardando. E se elas morreram no Senhor, não tem do que a gente se preocupar. Não tem do que a gente se arrepender. Ah, mas eu nunca passei por algo tão complicado na minha vida, eu nunca vi isso acontecer. Mas é através disso que você vai ver muita coisa acontecer. Talvez, vivenciando pela primeira vez algo tão difícil, a gente esteja vendo muito mais claramente a mão de Deus se manifestando no nosso meio. Porque a gente acaba esquecendo de olhar para as coisas ordinárias e ver a mão de Deus conduzindo a história. Precisa uma coisa muito extraordinária acontecer, uma coisa muito grave acontecer para a gente dizer, Deus está guardando, Deus está agindo, Deus está livrando. Mas Ele faz isso todo dia. Todo dia. Recordar dos feitos do Senhor é o que nos encoraja para viver a vida. Quando você estiver em casa colocando a sua máscara, colocando luva, colocando touca, seja lá o que for, viseira, lembre, eu não estou fazendo isso aqui porque eu tenho medo de morrer, não. Eu estou fazendo isso porque é isso que é orientado a fazer. E eu só posso andar na rua e adentrar as lojas se eu estiver assim. Mas a minha vida não depende disso, porque ela está nas mãos do Deus sarador. Se por um acaso, se em algum momento eu for acometido dessa doença, eu sei quem tem o controle da minha vida, da minha saúde e dos meus. O Salmo 77, versículos 11 e 12 diz, eu recordo os feitos do Senhor, pois eu me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também nas tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. Quando alguma coisa assaltar o seu coração e quiser tirar a sua paz, lembre do que o Senhor tem feito e o que Ele já fez. E pense no que Ele ainda fará. Segundo ponto, sejamos cada dia mais disponíveis ao Evangelho e à obra do Senhor, porque o que fica para as próximas gerações de valioso não são as quantias de dinheiro que a gente vai trabalhar muito para juntar para dar conforto futuro para eles. Mas é o legado de uma vida de dedicação ao Senhor.
que ela pode até não promover o conforto na terra, mas é como se comporta na terra aqueles que são verdadeiramente cidadãos dos céus. Ah, mas eu tenho que correr porque está vindo aí a segunda geração, como é que meus filhos vão se conduzir se eu não trabalhar e não juntar dinheiro para a educação deles, e como é que vai ser? E às vezes a gente se prende muito à questão do aqui e agora. Mas, entenda, é importante a gente se preocupar com a educação acadêmica de filhos. É importante a gente se preocupar em, se for possível, prover um plano de saúde para a nossa família. É importante a gente se preocupar em ter um pouco mais de conforto dentro da nossa casa. Nada disso é ilícito. Mas a maior preocupação que a gente deve ter é: o nosso coração está voltado para Deus? Eu tenho ensinado meus filhos para que eles realmente sejam servos do Senhor? A minha maior alegria não vai ser um anel no dedo dele, não vai ser um diploma na parede da minha casa. A minha maior alegria vai ser saber que ele é um servo do Senhor, é uma serva do Senhor, e que eu fiz aquilo que Deus me comissionou para fazer. Pregar o tempo todo para ele. Ensiná-lo no caminho, caminhando junto com ele, para que quando ele for velho, ele não se aparte do Senhor. E por último, observe como o apóstolo orava por Timóteo dia e noite. Dia e noite, ele diz: eu me lembro das tuas lágrimas, eu me lembro de tudo que você fez através dessa fé não fingida que você tem. Eu me lembro de tudo o que me alegrou através de você. E eu oro por você dia e noite. Paulo tinha oração em grande estima. Grande estima. E nós vemos isso em várias partes, por todas as suas cartas. Não tem uma carta de Paulo que ele não cita a oração. Que ele não fale de oração. Que ele não exalte a oração. Ele orava com muita frequência. Pois ele cria no Deus que ouve as orações. Por isso, sempre que ele pensava em Timóteo, ele orava. Hoje a gente nem pode tanto dizer assim: rapaz, pensei em você, vim fazer uma visita. Mas eu posso dizer: pensei em você, orei pela sua vida. Paulo cria no Deus que usa soberanamente as orações do seu povo para lidar com a humanidade. Nós precisamos crer no poder das orações e no poder do Deus que ouve as nossas orações. Então, nessa manhã, eu concluo fazendo com que nós lembremos e tragamos isso como uma grande verdade para a nossa vida. Oremos mais. Oremos pelas autoridades. 1 Timóteo fala sobre isso também. Oremos pelos nossos líderes espirituais, pelos nossos pastores. Oremos pelos nossos irmãos. Oremos pelos nossos colegas de trabalho. Oremos pelos nossos vizinhos. Oremos pela nossa família e para que Deus tenha misericórdia também da nossa vida. A oração é fundamental. Paulo nos deixou isso e muito antes Cristo já tinha deixado. A oração é necessária desde o pão de cada dia até as questões mais complexas que a gente possa passar. Se a gente passar com a oração, a gente passa muito bem. Sem oração, nós não teremos condição nem poder de resistir às coisas mínimas que nos incomodam nessa vida. Então, vamos de fato focar mais na oração nas nossas vidas. Precisamos dela todos os dias. Que seja um hábito e que seja um hábito muito prazeroso.